Bom dia, igreja. Separamos esse momento especial do nosso culto para dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Se você nos visita pela primeira ou segunda vez, nós queremos te entregar o cartão do visitante e uma caneta. Na parte de trás desse cartão, você deve preencher com seus dados e, se desejar, com seus pedidos de oração. Para que possamos te dar as boas-vindas e te cumprimentar, eu gostaria que os visitantes ficassem de pé. Temos visitantes hoje? Sejam bem-vindos. Temos mais um recado especial para os visitantes. Se vocês nos visitam pela primeira vez ou já nos visitam há um tempo e desejam dar um passo a mais com a nossa igreja, nós convidamos vocês a ir ao nosso espaço de acolhimento, que fica ali descendo a rampa do lado esquerdo. Lá nós temos pessoas preparadas para te receber, te acolher, tirar todas as suas dúvidas. E para aqueles que nos visitam na internet, nós também desejamos as boas-vindas. Aí no chat você pode colocar o seu nome, a sua cidade e os seus pedidos de oração. Tenham todos um excelente domingo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Sua bondade posso encontrar, Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, que ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, que ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao nome do Senhor, em comunidade, todos juntos, hoje para meditarmos um pouco sobre o que é ser flecha nas mãos do guerreiro. Antes de começarmos, como o instrumental de hoje era muito perigoso, o pastor decidiu não colocar as mãos nele, e eu vou pedir a ajuda dos universitários para trazer o meu equipamento para cá, por favor, para começarmos então.
a mensagem de hoje. Enquanto o equipamento chega, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Salmos 127, o qual leremos juntos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, que também vai ser projetada no telão. Cuidado, meu irmão. Obrigado. Salmo de número 127, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche os seus olhos, vamos pedir para que o Espírito de Deus fale conosco nesta manhã. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua unção para a meditação dessa palavra que acabamos de proferir. Que nesta manhã não seja a minha voz, mas seja o Teu Espírito Santo proferindo, Senhor Deus, até o coração dos meus amados irmãos. E que ao final deste culto possamos sair juntos daqui, felizes, contentes, animados com aquilo que o Senhor inspira, Senhor Deus, nesta manhã a nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu tenho que começar essa mensagem lembrando do meu pai. Meu pai é o autor dessa mensagem que tive a liberdade de adaptar nesta manhã aos irmãos. Mas com muito temor e tremor diante de Deus e também do meu pai, pastor Maurício Júnior, tento trazer um pouquinho daquilo que aprendi com ele, daquilo que aprendi com Deus, através do estudo desta palavra. Ser flecha nas mãos de Deus é algo muito peculiar. O texto, quando começa mencionando que os filhos são como flecha, é interessante que todos os estudos que busquei de teólogos e comentaristas, todos começam trazendo a mesma analogia. Por que a Bíblia usa a metáfora de sermos flecha? Afinal de contas, o texto traz uma representatividade, crianças, de uma guerra, onde os filhos são como instrumentos para essa guerra. E como instrumento nessa guerra, a Bíblia escolhe esse instrumento, que parece tão frágil, tão simples, uma flecha. Bom, eu não sei você, mas quando eu lembro de guerra, a primeira coisa que me vem à mente é uma espada, é um escudo. A guerra parece que requer um arsenal mais pesado. E é sobre isso que a Bíblia quer nos ensinar nesta manhã. A flecha é usada na mão do guerreiro exatamente porque ela não é uma espada. Porque a espada por si só, ela é usada para atingir aquele que está próximo de você. O escudo, ele é usado para proteger aquilo que vem de longe, aquilo que vem de perto. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar através desse texto é que nós não devemos ter em nossas casas filhos escudos. Nós não devemos ter na nossa casa pessoas ou ser um filho escudo. Você não deve ser um filho espada. Mas o texto vai dizer que todos deveriam ser filhos flechas. A flecha não é aquela que atinge perto. Ela atinge aquele que está longe, aquele que corre, aquele que está mais distante. Uma flecha bem lançada tem uma velocidade perfeita, consegue penetrar e atravessar. O poder da flecha é muito maior do que o poder da espada. Porque uma flecha bem lançada dá tempo de você correr e se proteger. A espada por si só deixa o sangue nas tuas mãos.
O texto vai trazer essa reflexão da engenharia de Deus sobre esse equipamento. E eu quero refletir sobre 3 pontos desse equipamento. O primeiro deles, na engenharia de Deus, é então é a aljava, é a aljava, o primeiro deles é a aljava. O texto vai trazer a menção de que um bom pai é aquele que tem na sua aljava muitas flechas. A aljava, para quem não conhece, as crianças, a aljava é como se fosse uma bolsa que era colocada nas costas e por vezes ela tinha uma tampa e dentro dela se colocava todo o equipamento. A aljava era mais fina e tinha uma posição exata para que o arqueiro pudesse levantar o seu braço, pegar então a flecha, sacá-la para poder lançá-la. A aljava tem um propósito bíblico. A aljava tem um propósito divino. Nas nossas casas nós precisamos ter aljavas. As famílias precisam produzir lares que funcionem também como aljava. Preste atenção comigo. O primeiro ponto de ter uma aljava é o seguinte. Pode passar, por favor. A aljava lembra um lugar de proteção. Na aljava não entra muita luz, é um lugar mais escuro. A aljava é um lugar onde passa pouco ar. O frio, o calor, ali então é preservado. A proteção está dada. Para guardar as flechas dentro de uma aljava, nós precisamos lembrar que essas flechas precisam de proteção. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Isso é proteção. Você quer proteger os seus filhos? Ensine eles no caminho em que eles devem andar, para quando eles envelhecerem, eles não se desviarem dos caminhos do Senhor. E veja bem, nesta manhã eu gostaria que você aplicasse tudo isso que eu estou falando de 2 formas. Deus dá a oportunidade a todas as pessoas de serem pais. Mesmo aqueles casais que têm algum problema, ou você que ainda não é casado, pode ter a oportunidade de ser pai. Nós temos filhos que são de sangue, mas nós temos filhos que são espirituais. E que Deus porventura escolhe homens para serem pais espirituais de muitos. Então, se nesta manhã você se reconhece como um pai espiritual, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta mensagem e aplicasse na sua vida espiritual com os seus filhos espirituais. A engenharia de Deus em criar uma aljava e promover proteção, ensinando o seu filho no caminho em que deve andar. Em segundo lugar, a aljava funciona como um lugar de ensino, de exemplo. Então, não poderia de proferir nesta manhã um dos textos que eu mais gosto, a igreja já conhece, Deuteronômio capítulo 6, que diz que nós precisamos estar continuamente proferindo as palavras do Senhor. Deuteronômio 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, o tempo inteiro. O texto vai continuar dizendo que nos umbrais das portas, ao frontal dos nossos olhos, esta mensagem que gera proteção, segurança, ensino, exemplo, precisa ser exercitada. Isso é a sua aljava. A aljava também vai nos ensinar uma terceira coisa. Nós vamos aprender com a aljava que, além de ser um lugar de proteção, além de ser um lugar de ensino e de exemplo, a aljava também nos ensina que neste lugar nós estamos fazendo
criando, cuidando de uma geração inteira. Cuidar. O que significa cuidar? O exemplo que eu quero trazer sobre isso está em Jó 1:5. Se você pegar o livro de Jó para ler no início do seu capítulo, você vai entender que ali tem um processo de cuidado, de devoção. E eu quero explicar um pouquinho o que significa isso. Em Jó 1:5 diz que os filhos de Jó, que eram cerca de 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, eles saíam então em determinada época para se banquetear. Eles iam da casa um do outro e ficavam semanas ou dias festejando. E quando encerrava esse ciclo então de banquetes, Jó então chamava todos os seus filhos, ele santificava os filhos, ele levantava de madrugada e ele começava a oferecer sacrifício a Deus pelos filhos. Por quê? Porque aljava é um lugar de cuidado, de devoção, de santificação. E como pai carnal e espiritual, Jó se preocupava com o pecado dos filhos. E o texto vai dizer: eu estou fazendo isso porque se eles talvez pecaram, eu quero oferecer então o sacrifício para que Deus os perdoe. No final então do texto está escrito, né? Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E por isso Jó exercitava a oferta do sacrifício a Deus. Quantas vezes você já parou na madrugada porque o seu filho saiu e ele não voltou na hora que você combinou? Quantas vezes você pediu perdão pelos pecados dele? Essa não é a sua obrigação, irmãos, mas nós estamos falando aqui de uma engenharia que não é convencional, uma engenharia que não é lógica, é a engenharia de Deus. E a minha palavra como ministro do Evangelho nesta manhã é para te lembrar que você pode fazer isso pelos seus filhos, que você pode dobrar os seus joelhos e que você pode santificar a vida deles, antes mesmo que o pecado ocorra. Dobre os seus joelhos, ofereça sacrifício, peça perdão dos pecados dos seus filhos. Dessa forma, a aljava é criada, um lugar que protege, um lugar de persistência, de ensino constante, um lugar de cuidado, de devoção, um lugar onde os pais precisam colocar os seus filhos para exercitar cuidado, amor, diligência. Vamos continuar então a engenharia de Deus, trabalhando além da aljava que ficava nas costas, esse outro elemento chamado arco. O arco de um guerreiro era mais ou menos deste tamanho, alguns um pouco maior do que este. O arco, ele tem então uma haste um pouco curvada, e ele tem então essa corda, esta linha que é tensionada. E a tensão desta corda com o arco que é curvado faz parte da engenharia de Deus. Vamos ver comigo o que isso significa. Primeiro ponto, então, é que todo arco tem a necessidade de ser tensionado. A corda precisa ser esticada, a haste precisa ser envergada, a corda precisa tremer. A corda aqui não está frouxa, ela está esticada, tensionada. E no livro de Provérbios 29:17, nós vamos ver que para tensionar, precisa corrigir. Corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma.
Os pais que evitam corrigir os filhos não vão ter descanso para a alma. A palavra diz que o pai precisa corrigir, endireitar a rota, colocar o filho de novo no caminho. Vejam bem, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui de agressão física. Eu estou pontuando com os irmãos que todo pai precisa corrigir. E o pai e a mãe sabem exatamente o que dói no filho. O que faz o seu filho sentir que está sendo tensionado? Se você é um pai ou uma mãe que pega o arco e deixa essa corda frouxa, a flecha não consegue ser lançada quando chega o tempo dela. Para lançar a flecha, precisa de tensão. Atenção, crianças! As crianças que não são corrigidas pelo seu pai, vão ser corrigidas pela vida, vão ser corrigidas por Deus, porque Deus ama a correção. A Bíblia diz que Deus é justo, e tudo aquilo que há de errado, Deus corrige. Se o pai e a mãe não fazem esse papel, Deus vai fazer, por amor, a sua criação. Por isso, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, a engenharia de Deus vai nos ensinar que além de tensionar o arco, nós temos outro ensinamento, que é a provação. Todo filho que é colocado no arco precisa ser provado. Em Salmo 34:8 diz: provai e vede, o Senhor é bom. Nós precisamos provar, nós precisamos ver, nós precisamos levar os nossos filhos a provarem de Deus, a verem Deus. E isso só acontece quando os filhos são colocados no arco. Enquanto os filhos estão na aljava guardados, eles estão protegidos somente. Eles não estão sendo provados. E quantos pais eu atendo no gabinete que por vezes choram, lamentam, porque passaram a vida toda somente com o ensinamento da aljava, somente protegendo os seus filhos. Chega um momento da vida em que o pai precisa entender que o filho precisa sair da aljava, sair do lugar de proteção, e ele precisa ir para um lugar de tensão, e ele precisa ser lançado num lugar de prova, para que ele possa ver esse Deus, para que ele possa conhecer esse Deus. Como que você quer que o seu filho cresça em intimidade com Deus, se você não ora com ele? Como que você quer que o seu filho vire um missionário, aprenda a amar missões, se você não vai em uma viagem missionária com ele? Como que você quer que o seu filho ame o seu pastor, a sua igreja, se você não demonstra amor pelo seu pastor e pela sua igreja? Isso é colocar no arco, isso é provar, isso é ver, junto como família. Mark Roman, um grande pastor norte-americano, uma das referências que nós temos sobre o ensino da fé dentro das casas, dentro das famílias, vai nos ensinar através de vários livros que nós também consumimos na nossa igreja, através dos cursos de pais de crianças e adolescentes, sobre como desenvolver a fé em casa. Deixo essa dica para as famílias nesta manhã, do livro A Fé Começa em Casa, do Mark Roman. Uma forma de você se inspirar, de relembrar que como pai, você tem uma função de tensionar a sua fé e transmiti-la ao seu filho. A engenharia de Deus não para por aí. Além da aljava, além do arco, nós temos uma engenharia perfeita, que é a da flecha.
A flecha então, ela é moldada de uma forma muito específica. A flecha é retirada das árvores, às vezes um galho específico, mas quando ela é retirada da árvore, ela não vem reta desse jeito. A flecha vem torta, ela vem meio danificada. E então o artesão ali, ao pegar a flecha torta, ele vai colocando pesos em cima dessa flecha, ele vai então lapidando, tirando lascas ao redor da flecha, para que ela fique o mais reta possível. A história da antiguidade vai trazer então que a engenharia da flecha usada nos tempos bíblicos, além de o mais reto possível que aquele artesão podia deixar, essa flecha tinha uma ponta, para quando ela fosse lançada, ela pudesse ser fixada, perfurasse então aquele alvo, para que ela pudesse ser fixada no destino final. Na outra extremidade era colocada uma pena, e as penas, às vezes mais de uma desta flecha, é que dava então a inclinação, se ela ia para cima, se ela ia para baixo. Afinal de contas, do lugar onde nós estamos até o lugar onde está o alvo, existe um trajeto. E quando a flecha é lançada até o alvo, podem vir ventos, pode vir o maligno, podem vir as tentações, podem vir tantas coisas que nos tiram do alvo. E ao ser lançada essa flecha, ela precisa de valores que vão balizar então o seu voo em direção ao alvo. A flecha nos ensina lições importantes dentro da engenharia de Deus. A flecha vai ensinar que existe um impacto. Em 2 Crônicas 17, 3 e 4, conta então a fala de uma pessoa muito importante. Vamos ler juntos. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Ao meditar e entender que Davi não era pai de Josafá, trouxe à minha mente um pouco de inquietação do porquê esse texto traz a menção tão enfática de sucesso de Josafá, de ter seguido então o pai Davi. Continue no verso 4, por favor. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não seguiu as obras de Israel. O texto que nós acabamos de ler menciona então uma genealogia que está por trás. Davi foi o pai que gerou a fé, que lançou a sua flecha. E depois de Davi, vieram outros. E Josafá chega a ser o tetraneto de Davi. Porque Josafá era filho de Asa, que era filho de Abias, que era filho de Roboão, Salomão, Davi. Você consegue entender o que eu estou tentando expressar nessa manhã? Que a flecha que você vai lançar, a flecha que vai sair então da sua aljava, que vai passar pelo seu arco, que vai ser tensionado com os seus ensinamentos, que vai ser tensionado com a sua vivência espiritual, que vão ser colocados valores nas penas para que durante o voo ela possa ter uma boa estabilidade, vai atravessar de geração em geração, e quando chegar no seu tetraneto, eles vão lembrar que eles vieram de você. Amém? O que Deus está trazendo nesta manhã para você, meu irmão, é uma mensagem que não fica só aos seus olhos, mas que vai passar para frente.
Eu não tenho os meus bisavós presentes para verem aonde as flechas foram chegando. Mas eu me sinto como uma flecha lançada por eles. Uma flecha que foi preparada não apenas pela lapidação do meu pai, mas pelo pai dele, pelo pai dele, pelo pai dele. Aquilo que você faz hoje para com o seu filho vai mudar a sociedade do presente, vai mudar a sociedade do futuro. E se hoje você acha que a nossa sociedade está errada, está perdida, é porque alguma coisa ficou para trás. E alguns pais não acreditaram que precisavam tensionar o seu arco, que não precisavam colocar penas de valores nas suas flechas, e não tentaram lançar as suas flechas o mais longe possível. Quando chega o momento H de colocar, então, a flecha no arco, todos começam a temer. Só falta o pastor descobrir como é que usa isso aqui, né, gente? E olha que eu ensaiei isso aqui várias vezes, tá? Quando a flecha é colocada no arco, a flecha não consegue sair do arco sozinha. Ela precisa de um suporte. O arqueiro precisa estar preparado. A flecha precisa ser tensionada no arco. O arqueiro precisa mirar no alvo. Todos precisam estar com a respiração em dia. Não pode tremer, não pode vacilar. Você precisa estar em contato com o Pai. Se você não estiver firme, a sua flecha não vai acertar o alvo. E é por isso, querido, que Deus é tão misericordioso conosco, Deus é tão especial conosco, que Deus nos enviou o Espírito Santo dele para cuidar da parte mais difícil. O arqueiro mira, o Espírito Santo de Deus vem. E quando o arqueiro resolve soltar a flecha, o Espírito Santo de Deus leva a flecha até o centro do alvo. E é somente através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos acertar o alvo. Queridos, é um milagre. Porque por vezes nós subimos nesse púlpito e falamos que nós cristãos precisamos acertar o alvo. Mas a lição do Salmo 127 é que você não vai conseguir acertar o alvo tão perfeitamente sozinho. Você só vai conseguir acertar o centro do alvo com a ajuda do Espírito Santo. Ser pai é pedir misericórdia para o Espírito. É falar: Espírito Santo, eu não estou conseguindo lançar a minha flecha, mas conduza a minha flecha. É reconhecer que quando sua flecha precisar voar, mesmo que venham os ventos pecaminosos, as tentações do maligno, o Espírito Santo de Deus vai estar junto com eles, amém? E é o Espírito Santo de Deus que vai permanecer com eles e vai fazer com que eles não vacilem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles consigam reconhecer o alvo e acertar o alvo. Tenham fé de que uma vez lançada a sua flecha, é Deus
quem vai fazer com que a sua flecha chegue no alvo. E se nesta manhã você não se reconhece como arqueiro, mas se você se reconhece como flecha, lembre dos ensinamentos dos seus pais, como diz o Salmo 78. As lições que foram proferidas. Se você é a flecha e você se sente voando, sem mais a proteção da aljava, sem mais a cobrança da tensão do arco, sem mais o reporte, o aconchego dos valores, se você está no ar, lembre-se que é o Espírito Santo de Deus que está com você. E se Ele está com você, o alvo pode ser alcançado. Você não está sozinho como filho, como flecha. Mire no alvo, acerte o alvo e seja abençoado. Nesta manhã tão graciosa, eu tentei aqui lembrar do meu pai em todas as palavras. Pai, eu te amo e obrigado por ministrar na minha vida e pregar as penas de valores. Obrigado por tensionar quando preciso e me lançar. Eu estou na mão do Espírito Santo de Deus e serei conduzido por Ele até o fim. Em nome da Igreja Memorial, em nome do Ministério com Famílias, em nome do Ministério Crescer nesta manhã, eu quero pedir para que você, pai, fique de pé, porque nós queremos dar uma lembrança para você. É uma lembrança, uma singela lembrança, que nós queremos que você recorde desta mensagem, que você não esqueça desta mensagem. Se o seu pai está presente aqui nesta manhã e você está aí perto dele, você pode ser criança, pode ser adulto, jovem, mas se o seu pai está aqui, eu queria te chamar aqui na frente, porque eu gostaria que você tivesse o prazer de entregar para o seu pai essa lembrança. Vem aqui na frente, se o seu pai está aqui. As introdutoras estão aqui, você pode pegar essa lembrança e levar até o seu pai, se o seu pai está aqui presente. Quando você entregar para o seu pai, dê um abraço nele e fala para o seu pai que você é a flecha dele. Pai, eu sou a sua flecha, me lança alto, me lança longe, nas mãos do Espírito de Deus. Nesse momento, peça a bênção do seu pai. Fala: pai, me abençoa. Os demais pais que não têm os filhos aqui presentes, fiquem de pé ainda, porque as nossas introdutoras daqui a pouquinho vão até você, e você vai receber o nosso abraço, a entrega da nossa lembrança também. As introdutoras aqui da frente podem ir até os pais, por favor. Vão até os pais nesse momento. Os pais que forem recebendo podem ir sentando, sentindo o abraço caloroso do nosso Ministério com Famílias, que preparou essa lembrança com tanto amor, da Igreja Memorial, que ama os pais dessa igreja e que reconhece a importância, o valor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer forma, em qualquer lugar. Eis aqui a minha
Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sejam abençoados. Aí no chat você pode colocar o seu nome, a sua cidade e os seus pedidos de oração. Tenham todos um excelente domingo.